Se eu disser a palavra querubim, qual é a primeira imagem que surge na cabeça? Para mim é quase instantâneo. Um bebê gordinho, sabe? Bochechudo, com asinhas frágeis, flutuando numa nuvem. É a figura dos cartões comemorativos, das pinturas renascentistas. Mas as fontes que a gente recebeu para nossa análise de hoje contam uma história assim completamente diferente. Parece que essa imagem que temos é, na verdade, uma das maiores distorções da cultura pop. É uma distorção fascinante, né? E o nosso objetivo hoje é justamente esse. É mergulhar a fundo nessas fontes para separar o anjinho barroco do ser celestial original. Vamos voltar às origens bíblicas para entender o que os querubins realmente são. Eles não são mascotes fofinhos. São guardiões da santidade divina. Seres de uma complexidade impressionante. Nossa missão é rastrear a evolução dessa figura desde os portões do Éden até o trono de Deus e ver como ela se transformou em outras grandes religiões. Ok, então vamos começar pelo começo mesmo. A primeira menção a eles na Bíblia é logo em Gênesis, capítulo 3. A cena é bem sombria. Adão e Eva acabaram de ser expulsos do paraíso e o texto diz que Deus posicionou querubins a leste do jardim do Éden e, para completar, uma espada flamejante que se movia para guardar o caminho até a árvore da vida. Não tem nenhuma descrição da aparência deles, só a função. Eles são, basicamente, os seguranças cósmicos de um lugar proibido. Exatamente. E essa função de guardião da santidade é o fio condutor de toda a história dos querubins. Eles marcam a fronteira entre o mundo humano, o profano, e o espaço divino, o sagrado. São a personificação do você não pode passar. E essa ideia de guardar o espaço sagrado não fica só no Éden, né? Ela é transportada diretamente para a arquitetura dos lugares de adoração mais importantes de Israel. Isso nos leva à Arca da Aliança descrita no livro de Êxodo. Deus manda Moisés construir essa arca e na tampa, o propiciatório, ele deveria colocar 2 querubins de ouro martelado. A instrução é muito precisa. Eles ficavam um de frente para o outro com as asas estendidas. Isso, como que protegendo ou cobrindo a tampa. Exato. E o detalhe que eu acho mais incrível é que Deus diz que vai falar com Moisés diretamente do espaço entre esses 2 seres de ouro. O que é fascinante aqui é o simbolismo por trás disso. Os querubins não são ídolos, não são para serem adorados. Eles formam, com suas asas, uma espécie de trono visível para a presença invisível de Deus. Eles são um marcador que diz, o sagrado está aqui. A presença deles transforma aquele objeto no ponto de encontro mais íntimo entre o céu e a terra. E se isso já é grandioso numa caixa de madeira e ouro, no Templo de Salomão a escala se torna monumental. Salomão não se contenta com os querubins da arca. Ele manda construir 2 querubins gigantes de madeira, revestidos de ouro. Cada um com quase 5 metros de altura. Pensa no impacto psicológico disso. Eles ficavam no Santo dos Santos, a sala mais interna e sagrada do templo. As asas deles eram tão enormes que uma ponta tocava a parede e a outra se encontrava no centro, formando um dossel sobre a Arca da Aliança. Você não estava apenas entrando numa sala, estava entrando num espaço dominado por guardiões colossais. A arquitetura está gritando para você, o que está aqui é sagrado, poderoso e inacessível. É uma teologia construída em pedra e ouro. E não parava por aí, certo? As fontes dizem que havia imagens de querubins esculpidas por toda parte. Nas paredes, nas portas, era como se o templo inteiro fosse uma representação da corte celestial de Deus aqui na Terra. E os querubins fossem os membros dessa guarda real. Exatamente. Eles reforçavam constantemente essa atmosfera de majestade e temor reverente. Mas até aqui a aparência deles ainda é um pouco vaga. É com o profeta Ezequiel que essa imagem explode em detalhes, assim, alucinantes. Pois é, a visão de Ezequiel é de outro mundo. Se as descrições anteriores eram majestosas, essa é quase psicodélica. Ele descreve 4 seres viventes, que depois ele identifica como querubins, mas eles não estão parados, eles são os motores de uma espécie de trono-carruagem celestial móvel. E o contexto dessa visão é tudo. Ezequiel está no exílio, na Babilônia. O povo de Israel foi derrotado e o templo em Jerusalém, o lugar fixo da presença de Deus,
foi destruído. Essa visão de um trono móvel é uma mensagem teológica revolucionária. Ela diz ao povo exilado: a glória de Deus não ficou presa nos escombros de um prédio em Jerusalém. Deus é soberano, onipresente e está com vocês onde quer que vocês estejam. A carruagem simboliza essa mobilidade e o poder universal de Deus. Então, espere aí. Isso é uma virada de chave gigantesca. A ideia de que a presença de Deus não está mais fixa num lugar, mas é móvel, uma espécie de templo ambulante. Isso deve ter sido uma mensagem de esperança inacreditável para um povo no exílio. E como era essa carruagem? Como eram esses querubins? A descrição é tão complexa que parece saída de uma graphic novel de ficção científica. Cada querubim tinha 4 faces. 4 faces? Espera um pouco. Uma de homem, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Tudo na mesma criatura. Parece uma combinação aleatória e até monstruosa. Qual é o simbolismo por trás disso? Porque, à primeira vista, não transmite uma sensação de santidade, mas sim de caos. É uma ótima pergunta, porque a combinação é realmente chocante. A interpretação mais aceita é que essas 4 faces representam a totalidade da criação em seus domínios mais nobres. O homem representa a humanidade e a inteligência. O leão, os animais selvagens e a realeza. Ok. O boi, os animais domésticos e a força. E a águia, as aves e a soberania dos céus. Juntas, elas proclamam que toda a criação serve de base para o trono de Deus. Ele reina sobre tudo. Faz sentido. E, além das 4 faces, eles tinham 4 asas. 2 para voar e 2 para cobrir o corpo. Por que cobrir o corpo? É um gesto de humildade e reverência. Mesmo esses seres celestiais tão próximos de Deus cobrem a si mesmos em sinal de respeito diante da santidade absoluta. E o movimento deles é descrito como relâmpago, perfeitamente sincronizado, guiado pelo Espírito sem nunca precisar se virar. E ainda tem as rodas, as famosas rodas dentro de rodas, cheias de olhos. O que é isso? São os Ofanim. É um sistema que permite movimento instantâneo em qualquer direção. Para frente, para trás, para os lados, sem hesitação. É a onipresença em movimento. E os olhos, que cobrem tanto as rodas quanto os corpos dos querubins, são um símbolo claro da onisciência de Deus. Nada escapa à sua visão. Ele vê tudo, em todos os lugares, o tempo todo. Ok, então temos essas diferentes representações. Os guardiões do Éden, as estátuas no templo e essa visão incrivelmente complexa de Ezequiel. Isso me leva a perguntar, como eles seriam na vida real, por assim dizer? As fontes indicam que havia muita influência das culturas vizinhas. Sim, e a arqueologia nos dá pistas fascinantes. No Antigo Oriente Próximo, figuras híbridas de guardiões eram extremamente comuns. O paralelo mais famoso é o Lamassu, ou Shedu, da Assíria e Babilônia. Era um espírito protetor com corpo de touro ou leão, asas de águia e cabeça humana, geralmente de um rei. Eles eram colocados nas entradas de palácios e cidades, exatamente como guardiões. A semelhança é impressionante. Mas não é o único paralelo certo. As fontes mencionam outros. Correto. O estudioso William F. Albright, por exemplo, sugeriu que a imagem mais provável seria o leão alado com cabeça humana da Fenícia. Outra possibilidade é o grifo hitita, que era visto como um guardião sereno de tesouros e lugares sagrados. Há até uma possível ligação linguística entre a palavra hebraica kruv, querubine, e a grega grips, grifo. Ok, a imagem do Lamassu faz muito sentido como guardião de um portão. Mas agora eu estou confusa. Estou tentando visualizar isso na Arca da Aliança. 2 criaturas de 4 patas com corpo de touro tentando se encarar em cima de uma tampa? A geometria simplesmente não funciona na minha cabeça. E essa forma animalesca também não bate com a de Ezequiel, que tinha uma aparência mais humanoide, com pernas e mãos. Como os especialistas conciliam essas imagens? Isso levanta uma questão importante. Talvez não haja uma imagem única para conciliar. A falta de um modelo consistente sugere que a concepção que os israelitas tinham dos querubins não era fixa, mas provavelmente evoluiu com o tempo.
Eles pegaram um conceito comum na região, o do guardião híbrido celestial, e o adaptaram para diferentes propósitos teológicos e artísticos. O crucial é que, em todas essas formas, eles estão a anos-luz do puto renascentista, o bebê anjo, que não tem nenhuma base bíblica e foi importado da mitologia greco-romana. Agora vamos entrar num terreno um pouco mais polêmico. Uma ideia muito popular, especialmente em algumas tradições cristãs, é que Satanás era originalmente um querubim. Isso tem base nas fontes, é importante ser bem preciso aqui. A Bíblia não afirma isso diretamente, de forma clara. A ideia é uma construção teológica baseada na interpretação de duas passagens poéticas, Ezequiel 28 e Isaías 14. O contexto original desses textos são profecias que zombam da queda de reis humanos extremamente orgulhosos, o rei de Tiro e o rei da Babilônia. Mas a linguagem usada vai muito além de um simples rei, não é? Exatamente. É isso que abre a porta para essa interpretação. Em Ezequiel 28, o profeta se dirige ao rei de Tiro e diz: Tu eras o querubim ungido para cobrir. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A expressão querubim ungido soa muito mais como um ser celestial do que um rei terreno. Entendi. Da mesma forma, em Isaías 14, a queda do rei da Babilônia é descrita com a famosa frase: Como caíste do céu, ó estrela da manhã. A expressão estrela da manhã foi traduzida para o latim como Lúcifer, e a passagem é vista como uma alegoria da queda de um anjo de alta posição, motivada pelo orgulho e pelo desejo de ser igual a Deus. É incrível ver essa diversidade toda dentro do próprio pensamento judaico-cristão. Isso me faz pensar, essa figura tão central no Antigo Testamento, ela continuou a ter um papel no islamismo, por exemplo? Ou eles seguiram um caminho completamente diferente? E ela continuou, sim. No islamismo, eles são conhecidos como Al-Karobilim, que significa os próximos. São anjos de altíssima patente, parte do círculo mais íntimo que cerca o trono de Deus, louvando-o incessantemente. Há alguns debates entre os estudiosos islâmicos sobre sua hierarquia exata em relação a outros anjos como Gabriel ou Miguel, mas eles são universalmente vistos como seres de imenso poder e santidade. E a tradição islâmica também tem histórias de querubins caídos, como a de Lúcifer no cristianismo? Tem, especialmente na tradição xiita. Não se trata da queda definitiva por rebelião, como Satanás, mas de narrativas sobre anjos que cometeram uma falha, foram punidos e depois restaurados. Uma história famosa é a do anjo Futros, um querubim que foi punido por uma hesitação, teve suas asas quebradas e foi exilado. Séculos depois, ele foi perdoado e restaurado por sua devoção à família do profeta Mohammed. Mostra uma dinâmica de queda e redenção. Essa diversidade é impressionante. Até mesmo dentro do judaísmo, as interpretações variam drasticamente, certo? Absolutamente. A literatura rabínica, por exemplo, oferece detalhes curiosos, descrevendo os querubins da arca como tendo a aparência de um menino e uma menina, simbolizando o amor entre Deus e Israel. A Cabala, um misticismo judaico, os vê como uma ordem de anjos poderosos liderados por um arcanjo chamado Querubiel. Mas a interpretação mais radical talvez seja a do filósofo Maimônides. O que ele disse? No século XII, Maimônides propôs uma visão totalmente desmitologizada. Para ele, os anjos da Bíblia eram alegorias para as leis da natureza ou para os intelectos que movem as esferas celestes. E ele foi ainda mais longe, identificando o querubim com a própria mente humana, a nossa capacidade de intelecto e razão. Uau! Para ele, a mente é o querubim. Então, depois dessa jornada toda, o que podemos concluir? Saímos dos guardiões do Éden, passamos pelas estátuas colossais do templo, mergulhamos na visão alucinante de Ezequiel e exploramos a arqueologia e outras religiões. Fica claro que o querubim original não tem absolutamente nada a ver com o anjinho de bochechas rosadas. É um símbolo de poder, de santidade e da majestade quase aterrorizante de Deus. Exato. Se quisermos sintetizar a ideia principal, em todas as suas formas e aparências, a função essencial do querubim é marcar e guardar a fronteira entre o sagrado e o profano.
Eles protegem a santidade de Deus do acesso indevido e, ao mesmo tempo, servem como o veículo que manifesta sua glória e soberania sobre toda a criação. Eles são a personificação do temor e da maravilha que cercam a presença divina. É uma imagem muito mais poderosa e complexa. Para fechar, que pensamento final podemos deixar para nossa audiência refletir? Vamos voltar àquela interpretação filosófica e surpreendente de Maimônides, a de que o querubim é uma metáfora para a mente humana. Se a gente aceitar essa ideia por um momento, se a nossa mente, a nossa consciência, é o querubim que guarda o que é sagrado dentro de nós, a pergunta que fica é: que árvores da vida ou verdades profundas a nossa própria consciência está protegendo? E mais importante, qual é a espada flamejante de medos, distrações, dogmas ou preconceitos que nós mesmos colocamos no caminho, nos impedindo de acessar esse conhecimento mais profundo sobre quem somos e sobre o universo?